Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Eu queria começar com esta frase muito cantada em muitos louvores e hinos. Bendito seja sempre o Cordeiro. Porque nessa semana em que celebramos a Páscoa e no domingo próximo, agora o domingo de Páscoa, lembramos, eu sempre lembro do Cordeiro, e em especial uma passagem do Evangelho de João, que diz assim no capítulo 1 do Evangelho de João, e no versículo 36, dizendo: E olhando para Jesus, que por ali passava, e olha bem essa palavra passava, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. João Batista aqui, vendo Jesus de passagem, ele apontou, estava com 2 discípulos e apontou e disse: Este é o Cordeiro de Deus, reafirmando uma declaração que ele fez no versículo 29 do mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, aonde João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando a gente fala de Páscoa, muitas vezes a gente lembra do chocolate, do coelho, porque a gente é bombardeado com essa informação todos os anos, né? As escolas fazem isso, a gente fala para os infantes, para as crianças se comportar para ganhar chocolate, e não que tenha algum problema, e até gosto de ganhar chocolate, fica a dica, mas quando eu lembro da Páscoa, eu sempre lembro do Cordeiro, e bendito seja o Cordeiro. Cordeiro este que estava de passagem pelo profeta João Batista, que reconheceu nele o Cordeiro de Deus. Mas Jesus também comemorou a Páscoa, né? Não, antes mesmo da Páscoa cristã ser instituída, ele comemorou uma Páscoa que foi instituída por Deus lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, aonde quando o povo estava escravo no Egito, para ser liberto do Egito, então Deus derramou algumas 9 pragas até então e fez o aviso da última praga, que era a morte dos primogênitos. Então, nesse momento, foi instituída a Páscoa dos hebreus. E essa Páscoa, em hebraico, que é a palavra Pesach, ela literalmente significa passagem, ela estava celebrando o momento em que o anjo da morte, o espírito da morte, passava por cima, direto das casas que tinham o sangue do cordeiro, o cordeiro de Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado, comido, né, pelas famílias. E assim como hoje nós participamos do sangue do cordeiro e comemos do seu corpo, celebrando até a ceia, né, do pão representando o seu corpo e o vinho representando ali o sangue de Cristo. Então aquele cordeiro de Páscoa, ele teve seu sangue usado para marcar os umbrais das portas, para que o Espírito pudesse ver aonde havia livramento de morte. E não só o livramento de morte, porque assim como ele matou os primogênitos do povo, estava escravizando o povo de Deus naquele momento, o faraó então decidiu libertá-los. Então também é a passagem, não só do espírito da morte, que passa por cima do povo escolhido para livrá-los, né, da morte, mas também livra eles da escravidão. E eles saem da escravidão para a liberdade naquele momento, em direção a uma terra que Deus havia prometido, em direção a um lugar onde Deus tinha prometido que era um lugar para que eles pudessem viver como nação. Então, olhando para este passado, hoje nós celebramos praticamente a mesma Páscoa, aonde que nós temos um Cordeiro de Deus, e Cristo mesmo, ele se reuniu com seus discípulos e celebraram esta Páscoa, mas na sequência, então, Jesus se tornou este Cordeiro, o Cordeiro de Páscoa, o Cordeiro que foi sangrado, o Cordeiro aonde o sangue dele vem nos livrar da morte e nos livrar da escravidão para a liberdade. Assim como no povo hebreu, que teve essa libertação, nós hoje temos. O próprio Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 34, fala que, em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o mesmo
capítulo 8, no verso 36, diz que se o Filho do homem nos libertar, né, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é aquele que nos liberta de verdade. E nos liberta porque ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado, ele é o Cordeiro cujo sangue nos livra da morte, ele é o Cordeiro que nos tira da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Essa liberdade que depois nos faz poder ir em direção aonde Deus apontou, aonde Deus disse que nós viveríamos em paz, onde nós estaríamos com Ele para sempre. Ele também promete no Evangelho de João, no capítulo 14, se não me falha a memória, que diz que eu vou preparar lugar e voltarei para buscá-los. Então, a gente vai até este lugar que Ele nos prometeu. Nós vamos nessa direção e vamos livres, porque Jesus, o Cordeiro da Páscoa, bendito seja o Cordeiro. Ele passou e nos livrou da morte e nos livrou da escravidão. Então, que essa passagem da escravidão para a liberdade seja a comemoração desse domingo. Que essa passagem, né, essa Páscoa que nós celebramos, seja a Páscoa que a gente sempre vai recordar e repassar isso para aqueles que estão ao nosso redor, dizendo, comemoramos a Páscoa, não é a morte simplesmente de Jesus, comemoramos a passagem da escravidão para a liberdade, o livramento da morte, através da morte de Cristo Jesus e através do momento que Ele ressuscitou, que Ele nos mostra que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai e que Ele é o Cordeiro de Deus e bendito seja o Cordeiro de Deus para todo sempre. Amém. Bendito seja sempre o Cordeiro. A Páscoa foi instituída lá em Êxodo, né? Onde os hebreus, não sei se representa bem um hebreu, mas é o que tem. Então, o escravo no Egito precisava obedecer, então, uma ordenança de Deus, que ao anunciar a 10ª praga, a morte dos primogênitos, disse para que o seu povo, então, sacrificasse um cordeirinho, que ele é o que tem. E esse cordeiro, então, serviria para que as famílias se alimentassem dele, e elas fossem, então, usassem o sangue desse cordeiro para passar nas vegas da porta, para que o anjo da morte, então, passasse direto por esta casa, passasse por cima e livrasse eles da morte, né? Antes da passagem da escravidão para a liberdade. Hoje, então, nós temos o Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, vou lembrar do Cordeiro, que ele nos livra da morte e ele nos livra da escravidão para a liberdade, a escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Porque não temos mais as correntes que nos prendem ao pecado. Estamos livres em Jesus do pecado e podemos dizer não para o pecado, porque temos essa liberdade. E agora, livre da morte, a gente segue rumo aonde Ele nos apontou para vivermos com Ele para todo sempre, porque temos a vida eterna. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Amém. Bendito seja sempre o Cordeiro.